Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Argumentos. Eu agradeço antecipadamente a sua audiência e hoje, para não fugir à regra, eu sempre digo isso, está aqui um grande amigo. Eu conheço esse menino, ele com essa carinha de menino, eu conheço ele há 26 anos que ele tem agência de publicidade em propaganda, a agência Publicitar, lembra? Exatamente. Eu lembro, ele não tinha nem barba, era um meninote, lá no edifício Rio da Prata. Exatamente, no edifício Rio da Prata. Eu acho que eu estava na época, eu era gerente da RBS, eu ia te visitar, e tu já destacava, e agora ao longo do programa, os nossos telespectadores vão te conhecer, tu já tinha esse brilho no olhar, Armandinho. Ah, obrigado. Não, é verdade. E hoje, para mim, a satisfação e a satisfação de vocês, já está amplamente divulgado na mídia, mas pela primeira vez agora no meu programa, ele, além de publicitário, é empresário, produtor agropecuário, vem de família. O teu pai é um grande amigo, gosto muito do teu pai, o seu Armando Rivas. Com certeza. Ele faz umas postagens legais, de fotos, de quadro. Né? Meu pai é muito ativo no Facebook, rede social é com ele. Ele é. Então tu tem onde puxar. E ele, então, nós estávamos conversando sobre isso, e agora, para minha surpresa, uma agradável surpresa, está entrando na carreira de escritor. Muito então, bem. seja bem-vindo a esse mundo das letras, que é um mundo maravilhoso. Na propaganda, tu já é um sucesso, tenho certeza disso. Muito tanto obrigado. Ninguém se mantém há quase 3 décadas nesse ramo, Sim. Ramo altamente competitivo, e tu sabe melhor que eu, mudou muito nos últimos tempos. Com certeza. Então tem que estar sempre se reinventando. E agora Sem o dúvida. Armandinho, tu tá com 35 anos? 46, vamos... Viu? É só, daí eu descobri a idade dele. Isso é um ato, tu tá te reinventando como homem, como profissional. Então eu quero te dizer parabéns. Eu não tinha visto o livro que está que agora tu vai explicar. Está aqui o livro, mostrar para o telespectador. Ficou maravilhoso. Está aqui o livro. Não e o livro ainda. eu já vou passar as mãos de quem de direito, de um aprendiz de escritor para um mestre da escrita, que é o Belinazzo. Não. O entrevistado é tu aqui. Olha que livro maravilhoso. Depois agora nós vamos falar todos os detalhes para ele chegar nessa obra. Tá? Então, Armandinho, seja bem-vindo. Obrigado por atender o pedido da nossa produção do programa. Seja bem-vindo. Contigo, os microfones da TV Santa Maria. Tá certo. Bom, Belinazzo, eu queria dizer que assim, em primeiro lugar, é um prazer muito grande, como eu disse. Eu acompanho também o teu trabalho. Tu és um talentosíssimo da comunicação, de tantos encontros que nós tivemos ao longo do tempo, e acompanhei também muito de perto o teu trabalho como escritor. Belinazzo me presenteou com diversas obras, eu também pude adquirir obras tuas em diversas feiras do livro, e eu vejo que assim, o desafio da escrita é uma coisa muito pessoal, né? E o autoral é uma coisa muito, não digo difícil, mas ele é um processo que eu acho que tem que ser elaborado, a pessoa tem que estar consciente, segura da responsabilidade que ela tem, mesmo quando tu queres colocar as tuas ideias, né? Exatamente. Como é um projeto autoral. Então, assim, como tu disseste, eu depois de, hoje com 26 anos como profissional da publicidade, né? Quase 30 anos se vão desde que eu fiz o meu primeiro trabalho profissional, iniciei em 1989, né? E acho que nos acompanhamos desde essa data, né? Eu decidi, de fato, assim, repensando a minha vida, o que eu ia fazer para frente. Eu me considero, não sei se bem sucedido, mas bem resolvido com relação à minha profissão, ao meu momento profissional. Eu disse, olha, eu quero também pensar o que eu vou fazer mais para diante, né? E o meu pai, com 62 anos, se aposentou. Ele me disse, meu filho, para a gente se aposentar bem e consciente, feliz do que a gente está fazendo, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer dali para diante. Exatamente. E eu disse, em função disso, ele disse, pensa naquilo que tu gosta de fazer e que tu poderia fazer toda a tua vida, independente do trabalho. Né? E aí, uma dessas coisas que me ocorreu é o escrever. Eu escrevo desde criança. Eu escrevi crônicas ainda criança, adolescente, no início da minha lá de 20 anos, 18 anos, ganhei concursos de crônica. Ótimo. Então eu sempre gostei de escrever, e até eu falo para as pessoas, me perguntam, como é que é para ser um escritor? Eu falei, bom, primeiro, para ser um bom escritor, ou para ser um escritor mediano que seja, tu tem que ser um ótimo leitor. Exatamente. E eu sou um leitor de vida inteira, sou um leitor de vida inteira, sempre adorei ler livros. Meu pai, desde pequeno, muito pequeno, nos colocou livros próximo da gente. Inclusive, vou te dar um único spoiler da história aqui, que o prefácio é assinado pelo meu pai.
Pô, que legal. O meu pai é um leitor também voraz de vida inteira, Não, que me introduziu. Agora um depoimento, sim, eu acompanho de quem conhece. ele, e ele é um homem muito culto. Eu vejo os quadros que ele posta, as fotos, os pensamentos, ele é um homem muito culto, então sem dúvida, parabéns. Então eu acho que assim, herdando esse gosto todo pela leitura, eu disse, olha, eu vou me desafiar. Eu sempre gostei de me desafiar. E pensando também no que eu poderia fazer no meu futuro, que eu gostaria, num futuro que, como eu disse, a gente pode se aposentar do trabalho, mas não da vida. Nunca. Eu acho que eu sou jovem ainda para pensar diretamente em aposentadoria, mas, Belinaz, daqui a um pouco, 15 anos, 16 anos, 20 anos passam rápido. Exatamente. Se a gente não se programa para aproveitar aquilo que a gente tem de mais precioso e que a gente desperdiça o tempo inteiro, que é o tempo. Exatamente. E essa história tem muito a ver, o que está ali dentro tem muito a ver também com isso, com o tempo, de aproveitar bem o tempo, das pessoas que procuram resgatar, às vezes, tempos que ela perde, né? E... Armandinho, daí tu tocou num ponto muito interessante. Na verdade, tu já era escritor. Porque se tu escrevia, tu já era habilidoso, porque escrever crônicas, Sem crônica dúvida, o que é sem crônica? dúvida. É um relato do dia a dia. Exatamente. Tu transpor para o papel não é fácil, tu sabe não disso. É, com certeza. Né? Não então tu já era, só que tu estava deixando essa habilidade, vamos dizer assim, esse teu talento, em segundo plano. Porque as coisas do dia a dia da propaganda, elas são muito dinâmicas. Sem dúvida. Né? A família, tuas duas filhinhas, atenção. Sem dúvida. Então agora eu acho que tu tá sendo muito inteligente nisso aí. 46 anos tu é um jovem, tu é um menino, mas tu sabe que, tu imagina então aos 50, daqui a 10 anos tu tem 56, um cara jovem, mas tu já vai ter 10 anos de tarimba na escrita. De estar amadurecendo. Sabe quantos livros tu já vai ter lançado? Sim, de estar amadurecendo esse processo, e como tu disseste assim, ó, o escrever para publicidade, que é o que eu fiz a minha vida inteira, exatamente, né, ela te dá muitas possibilidades, né, de testar a escrita de de maneiras variadas, né? Eu já escrevi materiais publicitários longos, né, de apresentação de empresas, de história de pessoas, roteiros, né, para filmes publicitários, certo, que é uma coisa muito interessante, porque assim, o roteiro de publicidade é uma coisa que tu, em 30 segundos, em 1 minuto, em 2 minutos, tem que resolver o problema. Tu tem que contar uma grande história. Exatamente. E encantar as pessoas, né? O poder de síntese. Um poder de síntese. E depois, esse processo novo, que é de tentar traduzir isso num romance, numa história mais longa e quem sabe numa história que possa, inclusive, transcender o primeiro volume, né? O primeiro livro. Que legal. Olha, meu querido telespectador, vê como é importante nós dividir esses momentos agradáveis e o que o Armandinho está nos passando aqui, esse entusiasmo e essa garra, isso é um exemplo de vida. Para qualquer atividade, não interessa, tu é padeiro, vai fazer um pão com entusiasmo, vai fazer bem feito. Tu é costureiro, vai fazer uma camisa, uma calça bem feita. Então, Armandinho, eu já estou louco para ler o livro. Que bom. Mas me fale, eu e o telespectador estão loucos para saber da publicidade, muita gente te conhece. Agora o Armandinho é escritor. Então tu contou que aos 20 e poucos anos, um pouco menos, tu já se aventurava em crônicas. Sim, e tal. E deixou escritas. aquele sonho, vamos dizer assim, aquela habilidade um pouco adormecida. Não morta, adormecida. Agora esse despertar, esse teu, dá para dizer, um recomeçar, né, renascendo, que é um trabalho novo. Casualmente hoje eu estava assistindo uma entrevista com um cara brilhante, que é o Alexandre Garcia, que ele com quase 80 anos saiu da Globo, ele tinha 31 anos de Globo. Sim. Ele disse que é um novo desafio, tu renasce. Então, eu acho que então, o Armandinho está renascendo, mas com a pegada de escritor. Então, a capa está maravilhosa, tudo, tu me disse que o papel é importado. Sim, quer dizer, tu caprichou nos mínimos detalhes. Eu acho que assim, eu sempre procurei isso, inclusive, como eu disse, eu não posso dizer que eu faço tudo bem, mas eu procuro fazer sempre dar o melhor de mim em tudo que eu faço. Exato. Como eu acho que as pessoas todas deveriam ser, e acredito que a maioria das pessoas o fazem. Mas uma característica que eu sempre tive é isso, Belinaz, assim, ó, de procurar, quando eu for oferecer um trabalho para público, seja no meu exercício profissional, seja na minha vida pessoal, claro, é procurar dar o meu melhor e procurar buscar as informações técnicas que possam produzir um melhor material. Então, assim, esse trabalho, como eu te disse, até pelo perfil, como é uma história de fantasia, que trabalha com essa questão, né, do realismo fantástico e tudo mais, ele tem algumas características que eu achava importante colocar, certo, né? Que é esse estilo retrô na capa, muito lindo, né? Um cor, acabamento, realmente eu pesquisei durante esse é um processo de 5 anos de trabalho. 5 anos. Não é uma história que começou a ser escrita na
semana passada para essa semana ser lançada, para simplesmente como se fosse um modismo ou um capricho pessoal, né? E sim, eu digo, não, vamos fazer bem feito. Então eu pesquisei desde a questão da própria história, fazendo algumas viagens para que a história tivesse aspecto o mais verdadeiro possível nas descrições. Ficção, embora seja com ficção, reais. Porque ele é um realismo fantástico. Certo. Ele se passa em locais que existem de fato, né? Ele se passa em locais que poderiam existir se nós conseguirmos achar, e entra um pouco da questão da fantasia, né? Mas ele assim, como eu disse, desde o aspecto técnico, então voltando para a questão do livro, né, em si, do livro físico, o livro como produto, né, como produto, o que se procurou? Se procurou um papel especial, o papel da sobrecapa, ele foi especialmente importado para se trazer para cá. Sim. É um papel bem diferenciado, né? Ele é um livro de capa dura, porque eu acho que ele dá esse aspecto retrô. Exatamente. Se procurou ter um cuidado, como nós temos um leitor que tende a ter um leitor infanto-juvenil também, né? Que fosse um livro agradável de ler, embora ele seja volumoso em termos de página, mas assim, é uma fonte de letra, um corpo maior, um espaçamento maior, menos linhas por página. Isso torna a leitura agradável, né? Num papel que tu que é um especialista, né? Que é o soft pollen, que é um papel gostoso, desde o contato, a textura. Então, acho que tudo isso assim, para que o leitor tenha a melhor experiência quando pegar o livro nas mãos, né? O livro, como eu disse, eu acho que a pessoa que gosta de ler, ela estabelece um contato especial com o livro. E eu acho que esse aspecto técnico, ele contribui para que a tua história também chegue melhor para a pessoa e que ela se interesse mais, porque ela busque ir a história até o fim, que é o que o escritor quer, né? Exatamente. Ele quer que a história seja lida. Claro. Não, e tu vê um papo agradável, ele já está lá, já está fazendo sinal, senão ele me corta o pescoço. Então, só para localizar o nosso telespectador, então isso aqui, ele deixou bem claro, não é um modismo, que foi importante que tu colocou. Também. É um trabalho de no mínimo 5 anos. Então, tem 5 anos é a seriedade investido nesse volume. Exatamente, então é a seriedade que tu tem para com o teu leitor. E tem que estabelecer esse respeito. Com certeza. Né? Porque tu não quer escrever um livro. E quando tu entrega um trabalho nas mãos da pessoa, eu acho que tu entrega a tua alma junto com o que do melhor tu tens, né? E como tu disseste, eu acho que o respeito, porque a pessoa está te dando uma oportunidade de tu contar uma história para ela. Isso mesmo. E eu tenho que ter o maior carinho, o maior apreço, o maior respeito por esse prestígio. Muito bom. Então, querido telespectador, 1 minuto, nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, sejam bem-vindos ao segundo... errei. É a emoção de estar com a varinha mágica. Tá. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Argumentos. E hoje, com um grande amigo, Armando Ribas Neto, publicitário, empresário, dono de agência de publicidade, empresário rural e agora escritor. Eu estou com essa pérola aqui, olha aqui, Marvin Green, né? Então ele me deu até uma varinha, diz ele, depois eu vou testar, que tem poderes mágicos. Aí depende do bruxo. A varinha tá aí, depende do então bruxo. O bruxo Mor, ele vai falar mais sobre esta obra dele, a primeira obra dele, a obra solo, entendeu? Que ele, eu observei aqui nesses
rápidos momentos que nós estávamos conversando, a qualidade desse livro. Depois você quer ver, vai estar nas melhores livrarias de Santa Maria, loja virtual, Sim. Né? E vai estar na Feira do Livro. O lançamento já aconteceu, né? Na Feira do Livro já aconteceu também no Itaimbé, e tu também fez um pré-lançamento também no Itaimbé? Exatamente, não, eu fiz nós realizamos 3 eventos, né? Então, eu considero que foram todos extremamente bem sucedidos. O nosso primeiro evento foi um pré-lançamento, nós convidamos basicamente as livrarias, aí, como nós já havíamos falado, por um respeito para essas pessoas que também, poxa, as livrarias têm que ter o nosso respaldo e o nosso respeito, porque estão ali muitas vezes batalhando, a gente sabe como está o mercado, dificuldade, então eu chamei todas as livrarias de Santa Maria e logicamente a imprensa, que é importantíssimo para qualquer um que lança um projeto como esse. E eu recebi eles então no Arcoplex, no nosso Royal Plaza, e nós exibimos, além de mostrar o livro em primeira mão, nós exibimos um book trailer de 3 minutos e meio numa tela grande. Ótimo. Eu acho que isso foi realmente um diferencial. E inclusive esse trailer está no site marvingreen.com.br, está no nosso Instagram também, está nas redes sociais, quem quiser assistir, ficou muito interessante, conta um pouco da história que a gente vai poder falar um pouquinho mais também. Depois disso nós fizemos um lançamento para público, que nós fizemos no Itaimbé Palace Hotel. Certo. Belinazzo, assim, eu não quero errar em números, né? Mas nós com certeza recebemos entre 1.000 e 1.500 pessoas na noite do dia 23. Excelente. Foi para mim assim, uma gratíssima surpresa. Eu sei que eu sou uma pessoa benquista particularmente, mas eu recebi muita gente de pessoas desconhecidas que foram lá por causa do livro, da obra, do projeto. Então para mim isso foi extremamente gratificante. E depois na nossa Feira do Livro, onde eu tive a oportunidade de estar junto com o Daniel Toneto, que é meu amigo pessoal, também é escritor, ele sim um veterano como tu, né? Eu, como eu disse, um aprendiz, mas foi uma experiência que também, eu digo, é sempre importante a gente estar aqui valorizando a nossa Feira do Livro. É feita com muito suor e com muito carinho pela nossa prefeitura e pela secretária Marta Zanella, Rosângela, então, que nos recebeu com todo carinho, né? E nos oportunizando de estar mais perto do público. Sobre a história. A história, e tu me chamou a atenção, tu contando que infelizmente eu tinha outros compromissos, não pude ir lá no lançamento no Itaimbé. Tu recriou cenários, é isso? Sim, ou tu criou cenários? O nosso evento que levavam, remetiam? Sim, quem pôde estar lá, inclusive, em breve nós teremos isso também na nossa página lá, porque nós filmamos tudo no dia e tal. Nós recriamos não apenas alguns cenários do livro, né? Nós criamos um labirinto onde as pessoas entravam até encontrar com o autor, que estava lá aguardando, né? Para assinar a obra, mas nós colocamos personagens vivos para que as pessoas tivessem mais curiosidade. Então foi fantástico. Não, interatividade com a obra. As crianças tirando foto, querendo saber quem eram aqueles personagens. Nós tivemos lá um professor de duelos de magia que tá dentro da história, a presença do nosso grande vilão. Foram feitas roupas personalizadas, capas que foram criadas para a história, né? Além das varinhas, como essas, né? Tu distribuiu essas varinhas? As pessoas que compraram determinados livros tinham combos que incluíam as varinhas. Então nós vendemos, Belinazzo, quase 200 de varinhas. Excelente. Né? E são varinhas, todas elas feitas, pessoal, à mão, né? Todas elas feitas por mim. Inclusive, sim, eu levei alguns meses preparando esse lançamento, né? E além disso, como eu falei, uma série de coisas. Nós tínhamos brindes que foram distribuídos. Não, foi pensado cada detalhe. Foi, como eu disse, respeito ao público, né? Certo. E eu vejo que as pessoas que realmente tiveram lá, o feedback na ocasião foi o mais positivo possível. E depois, o que principal, como eu disse para o escritor, eu comecei a receber o feedback das pessoas que estavam lendo a história e gostando, como eu espero que também mais pessoas conheçam, né? Exatamente, tu tocou num ponto importante, que não adianta ser a capa maravilhosa, toda a estratégia, se não tiver o conteúdo de qualidade. Senão pode ser escrito num papel de pão. Exatamente. Se a história valer a pena, todo mundo quer ler, né? Então, me deu um certo arrependimento não ter ido. Não, porque deve ter sido um momento mágico. Foi um momento, realmente, acho que a palavra é essa, porque foi um momento de encantamento e para mim foi muito importante ler isso nos olhos das pessoas quando vinham até a mim com o livro, me dizendo, mas isso é fantástico, parece que isso não é Santa Maria, pessoal.
Isso para mim, ao mesmo tempo que foi interessante de ouvir, não, parece que não é Santa Maria. Eu quero dizer para vocês, toda essa história, tudo que tem aqui, ele conta sobre uma história que poderia estar acontecendo em qualquer lugar, certo. Em Londres, Paris, em Nova York, mas que ela acontece aqui. Muito bom, claro. Essa é uma história, então, falando do que vocês vão encontrar ao ler, né, esse livro, certo. Vocês vão encontrar uma história que se passa sim no nosso mundo. Muito né? bom. Embora eu tentei deixar a história o mais universal possível, desde a escolha do nome do personagem, claro, né? Claro. E a questão, fiquei muito contente porque tu pronunciaste Marvin Green, porque nós temos aqui uma forte influência de muitas etnias. Exatamente. Alemães, que italianos. Que às vezes complica. Que e eu digo, eu acho importante que a gente possa, assim, Bellinazzo, né? Que vem de Itália. Então, eu procurei que o nosso personagem fosse, ele é de certa forma um imigrante, né? Que está aqui. Mas ele vem das nossas origens, das nossas etnias, vivendo uma história no nosso mundo, né? Ótimo. Aqui o leitor vai encontrar, por exemplo, eu faço uma série de homenagens, né? Existe uma garganta do diabo na história. Bom. Quem sabe se não é exatamente a nossa garganta do diabo, é uma história um pouco diferente, mas ela tá ali, por quê? Porque em viagens que eu fiz, Bellinazzo, e consegui visitar alguns lugares, principalmente na Europa, existe uma coisa que eu sempre considerei muito importante, que é o legado que as histórias deixam para o local. Exatamente. Se tu vais hoje e as pessoas comparam muito, principalmente pela questão da estética e das varinhas com Harry Potter, né? E que para mim seria um grande elogio, porque é um livro que vendeu milhões no mundo, sem dúvida. Mas eu bebi de muitas fontes, E quero dizer que assim, eu visitar um local que é uma estação como a King's Cross, né? Na Inglaterra, onde o local que supostamente o Harry Potter atravessou, e lá tem milhares de pessoas tirando foto todos os dias. Quem é que está ganhando é o local. Exatamente. Então, se eu puder escrever uma história que fale da capital, a capital é Porto Alegre, eu não coloco o nome Porto Alegre, mas é a nossa capital. Vou ter que te interromper. Ah, sim. Tem uma história. Nós aqui entrando aqui, tu me contou uma história que eu acho que ali ele diz muito da essência do livro. O Armandinho de calcinha curta era um meninote. Então conta para o telespectador. Eu achei fantástico a criatividade. O que aconteceu é o seguinte, a história se passa, eu trago o tempo um pouco para trás e ela se passa em 1983, é o início da história. Por quê? Porque os anos 80? Porque é a época que eu fui criança, que eu fui pré-adolescente, que eu fui adolescente. E para escrever fantasia, eu sendo um homem de 46, que já tem maturidade, tem compromissos, né? Tu entra para um aspecto mais racional, eu queria a minha visão de criança das coisas, a minha visão de adolescente, aquela visão mais pura, mais lúdica, até mais fantasiosa. Exatamente. Né? E uma história hoje, isso surgiu casualmente, um dos meninos que foi até o lançamento lá no dia 23, né? Eu conversando com ele, ele me disse que era de Porto Alegre. E eu disse assim, olha, tem uma coisa interessante, tem aqui um lugar que é uma loja de mágico, que quando eu era criança, eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe me colocou num ônibus e eu saí daqui e fui para Porto Alegre. Chegando lá, meu tio me pegou na rodoviária para me levar para conhecer uma loja de mágica que existia no viaduto Otávio Rocha, que tem uma série de lojinhas lá. Que é um ponto tradicionalíssimo. Que é um ponto tradicionalíssimo. E eu fui lá e conheci aquela loja, encantamento, eu tive aquela visão, tudo mágico, aquelas coisas se movimentavam, um brilho, o mágico fazendo mágicas na minha frente e tal. Aquilo era fantástico. Anos depois, eu disse, eu vou retornar àquela loja. Claro. Quero ir lá, quero ver de novo como é que tá. E não achei mais a loja. E eu disse, na minha cabeça eu coloquei o seguinte, eu disse, puxa, aquilo ali era uma loja que só uma criança podia encontrar. E eu, como adulto, já não tenho mais esse poder de magia para encontrar. E aí falei isso para aquele menino. Eu disse, olha, quando tu retornares a Porto Alegre, tu pede para tua mãe, porque essa loja é perto da tua casa. Quem sabe tu que é uma criança, tu não encontra ela. E o menino me disse assim, mãe, disse, perdão para a mãe dele, mãe, amanhã, né, que legal. Tu me leva lá porque eu quero encontrar e eu acho que eu vou encontrar. Então assim, Bellinazzo, essa é a importância de tu escrever sobre a tua aldeia. Exatamente. Porque as pessoas que moram aqui, eventualmente, ao lerem a história e verem locais que eu coloco aqui, vão se conectar direto e vão poder ir lá como essas pessoas que, por mais racional que seja, digo, olha, eu não vou achar a passagem secreta, mas ela pode estar ali. Esse é o realismo fantástico. Exato. É uma coisa que, por mais que o nosso racional diga que não existe, o nosso coração diz, poderia ser. Ele sempre com uma pitadinha de dúvida, né? Poderia ser. Mas Armandinho, eu acho que pro escritor,
não tem recompensa melhor que esse sorriso desse menino e pedindo para que a mãe o levasse. Ah, sem dúvida. E aí tu Como tá eu vendo disse, que na tua obra tá fazendo isso. ele está entrando na história, ele está comprando aquele universo de fantasia, né? E como eu disse, a história, Belinazzo, e aí entra a questão dos 5 anos, né? Eu procurei visitar locais que fossem da nosso conhecimento e que às vezes a gente passa na frente de manhã, de tarde, de noite e não consegue perceber mais a beleza, a magia, porque tudo aquilo que tem ali. Tu falou com a cabeça cheia de problemas, do dia a Sem dia, dúvida. tu acaba... Eu fui visitar, por exemplo, existem, no embaixo do Palácio Piratini, existem túneis. Sim, sim. Que a maioria das pessoas sequer sonha que existe. Inclusive, pessoas que trabalham dentro do Palácio Piratini não sabem, me disseram que era lenda urbana. Entendeu? Mas tem essa unção. Então, assim, então eu procurei fazer essa coisa, visitas, viagens, pesquisas, para quê? Para contar uma história que de fato poderia acontecer e estar acontecendo ao nosso redor, embora às vezes a gente não percebe, porque a gente está muito focado em ser racional, em pagar as contas, em correr atrás da máquina, né? E perde um pouco a capacidade da gente enxergar a magia que existe no nosso redor. Mas então, nós temos que enaltecer a qualidade de um escritor. Tu nos traz, vamos dizer assim, essa ilha de bom gosto e nos transportar para esse mundo fantástico. E uma coisa que tu me chamou a atenção também, toda essa dedicação, esse trabalho com seriedade e tendo essa responsabilidade de linkar com os nossos locais. Tu me falou aqui, agora nós vamos ter que dividir esse pequeno segredo com o telespectador. São mais quantos livros? Bom, como eu disse, são 5 anos de trabalho e o que eu fiz nesses 5 anos? Que é um projeto, né? Eu escrevi uma história e essa história, à medida que eu fui criando ela, eu fui vendo que ela tinha espaço para mais. Aí entra eu sou um cara que gosto muito de escrever, escrevo com bastante profusão. Como eu disse, bebi de muitas fontes e começou a me surgir histórias novas. E aí eu achei que num livro não caberia. E acabei escrevendo e isso se transformou em mais 6 histórias, mais 6 livros. Claro, tudo depende das pessoas gostarem do primeiro, não quero ser pretensioso aqui, como eu disse, eu escrevi porque aquilo estava saindo de mim, né? E eu achava importante que eu colocasse no papel. Mas, como eu disse, escrevi as 6 histórias, mais 6 histórias, voltei revisando tudo, reescrevendo tudo, para chegar na melhor obra que eu podia entregar nesse momento para o leitor da primeira. Se gostarem, pode ter certeza que tem mais aí. Tenho certeza, Armandinho. Aqui fazer uma previsão, e não é uma previsão utópica, que as pessoas vão gostar. Eu não li ainda, mas só o que nós estamos conversando, tu já me deixou com sede de descobrir o que está aqui. Tá bom, então obrigado. Eu te desejo... Vou dar uma última coisa, só para as pessoas que souberem. Nesse livro, nessa história, existem 2 páginas em branco, dentro desse livro. E tem uma mensagem secreta para 50 leitores que encontrarem. Vou procurar qual é o meu. Não é Quem achar... Ótimo. Tem prêmios aí também, tem coisas especiais, tá? Tem muitos mistérios nesse livro, além da história. Muito bom, Armandinho. Muito bom, a entrevista maravilhosa. E realmente tu deixou as pessoas, eu tenho certeza que o meu telespectador também está, com vontade de desvendar o que todo esse realismo fantástico que tu conseguiu colocar nessas páginas. Então eu desejo sucesso e bem-vindo ao mundo da literatura e sucesso neste e nos próximos 6 e tantos outros que eu tenho certeza que virão. Porque quem começa a escrever, eu presenciei vários, tu não para mais. Sempre tu tem uma ideia, então tu vai estar lá no campo, como é que é o nome da fazenda lá? Santa Alice. A Santa Alice. Tu vai ver uma cena que tu vai ficar com vontade de fazer uma crônica ou escrever um livro. Isso já acontece. Exatamente. E como eu disse, isso é o que a gente com a cabeça da gente, com as ideias da gente, né? Isso não tem preço, da gente poder viver essas aventuras, né? Então nós, o telespectador, agradece, a televisão Santa Maria agradece a tua presença. Eu que agradeço. E eu, como escritor, também te desejo do fundo do coração sucesso e seja bem-vindo a esse mundo, que é muito importante as pessoas, tu dividir a tua criatividade, os teus sentimentos com o leitor. Muito obrigado. Tá? Obrigado, sucesso. Querido. Obrigado. Meu querido telespectador, obrigado pela audiência e até a semana que vem, se Deus quiser.